Agora, nosso assunto é a descriminalização do consumo da maconha. O Supremo Tribunal Federal está discutindo o tema e a proposta levanta muitas polêmicas. Para entender melhor o que de fato está sendo debatido, a gente recebe aqui no estúdio o advogado André Sampaio. Olá, André, boa tarde. Olá, Raquel, obrigada boa tarde. novamente pela presença aqui no Jornal do Dia. Vamos lá, o que efetivamente está sendo discutido no STF em relação a esse assunto? Raquel, é o seguinte, é uma ação de maconha que foi encontrada na cela de um preso e ele entrou com essa ação, que fez com que essa ação chegasse até o STF, provocando o STF para a discussão de até que ponto é legal no nosso sistema criminalizar o uso próprio de substâncias entorpecentes. Então, inicialmente, no voto do ministro Gilmar Mendes, que era o relator, ele abrangia ali a descriminalização não só da maconha, mas de toda substância entorpecente proibida, que no caso do uso próprio, do consumo próprio, não haveria a possibilidade de criminalizar. Os outros dois ministros, que até então proferiram voto, já que o julgamento ainda está em andamento, não finalizou, eles restringiram a descriminalização para a maconha, afastando as outras substâncias. Mas quando a gente fala na questão jurídica mesmo, pode permitir o consumo de maconha, então, teoricamente, teria que permitir o consumo de outras drogas. Perfeito. Também, né? Não tem lógica, juridicamente falando, descriminalizar uma e não descriminalizar outra. Essa é uma escolha que o legislador pode ter, uma escolha política, pelo potencial danoso, não sei quais critérios eles podem levar em consideração. Mas o Supremo, sendo o órgão máximo do poder judiciário, ele tem que se calcar na lei. E a lei, ela não discrimina substância entorpecente de menor ou maior nocividade. Ela vai dar o mesmo tratamento e, particularmente, já me antecipando, é o tratamento de não criminalizar condutas que não extrapolem o âmbito do autor, ou seja, condutas de autolesividade, que só machucam a mim mesmo, só lesam a mim mesmo. Muita gente coloca a descriminalização da maconha como uma forma de inibir a violência, o tráfico. Como é que o senhor analisa essa relação? Raquel, não temos dúvida nenhuma de que hoje as drogas são o principal problema criminal que temos, né? Agora, é difícil a gente culpabilizar a substância em si. Na verdade, a gente tem nas drogas talvez o sintoma de um problema muito mais fundamental, muito mais radical, que é um problema que vai ter nas drogas o efeito, né, de uma política criminal falha. A própria política criminal utilizada para o combate das drogas, ela tem causado muito mais danos colaterais, inclusive, do que tem tido sucesso. A estratégia da repressão, ela se mostrou uma estratégia absolutamente falida. Nós temos países como a China, por exemplo, que o traficante ele recebe pena de morte, né, e o usuário é preso. E tampouco isso fez com que as estatísticas diminuíssem. As estatísticas de consumo na China só crescem. Então, o medo da pena, puro e simples, do jeito que é colocado, não resolve o problema. O problema é muito mais complexo do que pura e simplesmente jogar o direito penal para tentar resolvê-lo. É muito mais complexo esse problema, Sem né? dúvida. E a gente está falando da descriminalização do consumo de maconha. Exato. Mas e a venda? Porque o consumo é permitido, mas a venda não. Então, quem for consumir vai ter que comprar de forma ilegal? Perfeito. É um aparente contrassenso. Alguns ministros eles falaram na descriminalização do plantio das chamadas plantas fêmeas, para que a pessoa possa cultivar em casa. Mas o fato é que nem todo mundo vai cultivar, sabe cultivar, tem a possibilidade de cultivar em casa. Então, querendo ou não, você acaba criando um pequeno paradoxo aí da liberação do consumo, mas a venda ainda proibida. Me parece, tentando exercer um pouco de futurologia, que haverá uma certa pressão no legislativo para que eles tenham que regularizar uma via lícita de se chegar à droga, caso a saída seja de fato a descriminalização. Não dá para conviver com esse paradoxo de que você pode consumir à vontade, mas você não pode ter acesso a ela. Você não pode comprar a droga, ou vender a droga, melhor dizendo, que aí você vai estar praticando um ato ilícito. Então, todas essas polêmicas indicam que essa discussão vai muito mais à frente ainda? Vai muito mais à frente, é algo que não pode ser feito atabalhoadamente, né? Eu, particularmente, sou um grande crítico da política criminal de drogas, mas não dá para a gente, de uma hora para outra, legalizar tudo, inclusive a venda. É algo que tem que ser paulatino, gradual, até para verificar gradualmente quais efeitos surtem em sociedade, né? Não podemos também, pura e simplesmente, pegar modelos adotados em outros países e adotar aqui como se tivéssemos a mesma configuração. Temos que debruçar o olhar sobre a nossa realidade, sobre a nossa sociedade e traçar uma política criminal inteligente, que é uma coisa que a gente raramente faz. De paulatinamente liberar ou consultar órgãos de saúde para verificar qual é o caso do tratamento, de como lidar
com cada ponto aí, cada dimensão desse problema multifacetado. O Brasil hoje estaria preparado para descriminalizar o consumo de maconha? Raquel, o Brasil hoje está preparado para muito pouca coisa, mas na verdade nunca estaremos. Então, se a gente ficar nessa de não temos estrutura, não dá para fazer, nunca vai fazer. Infelizmente, se tem uma tônica da nossa política criminal, na nossa política é fazer as coisas emergencialmente. Então, talvez só uma pressão advinda do Supremo possa fazer com que o poder legislativo, que os políticos, de fato, queiram se debruçar sobre o problema e resolver, porque hoje, do jeito que está, não estamos preparados para lidar com quase nenhum problema criminal. Pois é. Ok. Muito obrigada pelas informações. Disponha. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima.